A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Nos abençoe, Pai, nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Ezequiel, um profeta do Senhor, e essas profecias aqui são contra o povo de Israel, que blasfemou contra o Senhor, na terra de Jerusalém, o povo de Judá. Deus tinha uma aliança com o povo de Judá, com a cidade de Jerusalém, por amor de Davi, prometeu uma descendência de Davi sempre no trono de Judá, contanto que seguisse os mandamentos do Senhor. Mas o povo conforme foi passando o tempo, o povo foi se desviando do Senhor, os descendentes de Davi se afastaram do Senhor, começaram a se prostrar a outros deuses, inclusive queimando seus filhos a Moloque. Imagine só, os filhos recém-nascidos, eles sacrificavam queimando ao fogo, e isso dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor. Imagina só. Além de blasfemarem contra o Senhor, eles profanaram a santa casa do Senhor e, sendo assim, quebraram a aliança do Senhor. Mesmo assim, o Senhor deu muitas oportunidades para eles se arrependerem de seus maus caminhos, A gente leu o profeta Jeremias, que foi um dos profetas do Senhor, aqui o profeta Ezequiel, que também levava a palavra do Senhor, querendo levar o arrependimento ao povo, mas o povo seguia aos seus reis, que sempre o levava cada vez mais a pecar contra o Senhor. Sendo assim, a terra foi derrubada, foi desolada, Nabucodonosor, rei de Babilônia, derrubou toda a Judá, toda a Jerusalém, conquistou toda a terra, derrubou toda a terra, e assim alguns dos povos que ouviu, que acreditou nos profetas, esses foram para a Babilônia, viveram cativos em Babilônia durante 70 anos, e lá viveram e construíram casas, constituíram famílias, depois de 70 anos voltaram para Jerusalém e reedificaram as cidades de Judá, e assim nasceram as cidades, reedificaram as cidades somente o povo de Deus, somente aqueles que creram no nome do Senhor, Alguns fugiram para o Egito. Esses que fugiram, Deus havia dito que morreria pela espada, pela fome ou pela peste, mas alguns desses sobreviveram também como testemunha, para mostrar que também aqueles que não acreditavam no Senhor, que realmente a palavra de Deus estava certa, Então eles reconheceram os seus erros, se arrependeram dos seus erros e tiveram a oportunidade de reconhecer e de se voltar ao Senhor, mas apenas alguns, para servir de testemunhas, E aqui embora eu me adiantei bastante, mas a gente ainda está nas profecias ainda, E aqui a gente vai ler o capítulo 21, que é a profecia contra Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras sobre os santuários e profetiza sobre a terra de Israel. E dize à terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha. Nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira aos olhos deles,
com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que, quando eles te disserem, por que tu suspiras tu? Dirás, por causa das novas por que vêm. E todo o coração desmaiará, todas as mãos se enfraquecerão, todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem e se cumprirão, diz o Senhor Jeová. A espada reluzente no versículo 8. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, para a grande matança está afiada, para reluzir está polida. Alegrar-nos-emos, pois? O cetro do meu filho ela despreza como um pedaço de madeira qualquer. Ela foi dada para ser polida, para ser manejada. Esta espada está afiada e está polida, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão assustados com a espada. Bate, pois, na tua coxa. Pois se faz uma prova, que seria se a espada desprezasse mesmo o cetro, ela não seria mais, diz o Senhor Jeová. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, e seja dobrado e triplicado o furor da espada homicida. Ela é a espada da grande matança, que os traspassará, para que desmaie o coração e se multipliquem as destruições contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada, que está pronta para reluzir e está preparada para a matança. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepare-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde vem a espada do rei de Babilônia. Esses caminhos procederão de uma mesma terra. Então, põe um sinal no começo de cada caminho que indique a cidade para onde ela vai. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon e contra Judá em Jerusalém a fortificada, porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas, consultará as imagens e o fígado de um animal. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar aos capitães, para abrirem a boca, ordenando a matança, para levantarem a voz com júbilo, para porem os arietes contra as portas, para levantarem trincheiras, para edificarem baluartes. Isto será como adivinhação vã aos olhos daqueles que lhes fizeram juramentos, mas ele se lembrará da iniquidade, para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que viestes em memória, sereis apanhados com a mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Jeová, tira o diadema e remove a coroa, esta não será a mesma, exalta ao humilde e humilha ao soberbo.
em ruína porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová acerca dos filhos de Amon e acerca do seu opróbrio. Dize, pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, por estar reluzente. Entretanto, te profetizam vaidade, te adivinham mentira, para te porem no pescoço dos ímpios, daqueles que estão mortos, cujo dia veio no tempo da iniquidade final. Torne a tua espada a sua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do seu nascimento, eu te julgarei, e derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás para ser consumido, o teu sangue estarás no meio da terra, já não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. As profecias eram para servir de alertas, né, ao povo, mas o povo não acreditava nos profetas de Deus, né? Eles só acreditavam nos profetas deles, né, que eram os falsos profetas. Os falsos profetas profetizavam paz. Eles diziam ser enviados do Senhor, mas o Senhor não os enviara, né? Eles diziam que haveriam paz, mas não tinha previsão de paz, né? E os verdadeiros profetas, eles não eram benquistos, por quê? Porque as profecias eram do furor de Deus, porque o povo andava contra o Senhor, o povo blasfemava o Senhor, né, profanando o seu santuário, né, profanando o nome do Senhor, andando contra os seus mandamentos, né? E por isso o furor de Deus recaía sobre eles, e eles não acreditavam por isso eles não aceitavam essas profecias, né? Não acreditavam que isso realmente aconteceria, né? E a gente vê aqui também os pecados de Jerusalém no capítulo 22. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada. Pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste. Fizeste aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos. Por isto, eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, difamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem sangue, e em ti sobre os montes comeram. Perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti. A que estava imunda na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai.
presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue, usura e juros ilícitos tomaste e usastes de avareza com teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. Aqui relembrando dos pecados de Jerusalém, né, que foram muitos, obviamente não foram todos citados aqui, mas não, uma coisa diferente entre Jeremias e Ezequiel, né? Jeremias falou muito da parte que em relação a Nabucodonosor, né? Em relação falou por alto em relação às abominações. Já em Ezequiel foi mais detalhada as profanações aqui. Inclusive o Ezequiel falou do santuário ali, né, do templo do Senhor, as paredes que foram pintadas ali com imagens horripilantes ali, né, que eles profanaram de tal maneira que aqui a gente pôde ter realmente uma ideia de que realmente foram coisas horríveis, né? Embora já Jeremias falava também de queimar seus filhos a Moloque, já por aí a gente poderia ter uma ideia, né? E a gente continua aqui no versículo 13, o forno ardente. E eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste, e por causa do sangue que houve no meio de ti, porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu trarei contigo? Eu sou o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, dispersar-te-ei pelas terras, e porei fim à tua imundícia, e tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escórias. Todos eles são bronze, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escórias de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escórias, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, o bronze, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela, como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundido no meio dela. Assim sabereis que eu sou o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Imagina só, né? Purificando o mal. A corrupção generalizada no versículo 23. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, andam roubando, fazendo violência ao aflito e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre elas a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi, fiz
que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Imagina só, ele procurou um homem que estivesse tapando o muro quando estivesse na brecha perante mim, para que eu não a destruísse. Porém, não achei ninguém. Procurou alguma boa pessoa no meio deles ali, não achou ninguém, né? Porque lembrando que ali o povo de Deus já tinha saído, estava só os ímpios ali, né? E não restou ninguém ali que realmente tivesse o coração puro, né? Que realmente tivesse o coração puro não, mas que tivesse bondade no coração, né? Porque tem a história do yin e do yang, né? Aquele ditado chinês, né? Que nem todo mundo é mal, nem todo mundo é bem, né? Que o mal tem um pinguinho de bom e o bom tem um pinguinho de mal, né? Na realidade, dentro de nós existe o bem e o mal, né? É uma luta diária isso, né? É uma luta diária. Vence aquele que deixar, né? Então, essa luta dentro de nós, ela é diária, realmente. Não é fácil ser bom nesse mundo, não é fácil, porque no mundo jaz o maligno. Esse mundo aqui, ele não pertence a Deus, ele pertence ao demônio. Então, realmente, o que tem de valor nesse mundo aqui é o maldoso. Você pode ver que o mal prospera nesse mundo aqui, né? Quem anda errado. Por isso que a inversão de valores, e cada vez mais está assim, a inversão de valores vem aumentando cada vez mais. Você pode ver que as pessoas que andam errado, eles realmente estão em melhores situações, porque aqui, nessa vida aqui, a questão financeira, eles vivem melhores, né? Tem mais dinheiro, então aparentemente eles estão melhores, né? Mas lembrando que nós que somos filhos de Deus, a gente não está lutando por uma vida boa aqui, porque essa vida aqui, nessa terra aqui, não nos interessa. Porque a gente está lutando para ter a vida eterna, a gente está lutando para viver ao lado do Senhor, e a gente está lutando nessa vida aqui para conquistar mais almas, para libertar mais almas, né? Que a nossa luta nessa terra aqui é só para isso, é só para libertar mais almas, porque aqui é uma prisão, esse mundo aqui é uma prisão sem muros. As pessoas não têm noção disso. É que quem vive nesse mundo aqui e viverá ainda um certo tempo, né? Que esse é o ímpio, que é o que vai participar da segunda morte, não vai ser morreu, pronto, acabou. Não, vai participar do inferno ainda. E quando participar do inferno, aí sim vai ser o sofrimento. Então, e esse sofrimento, ele vai ser por 1000 anos, né? Ele vai ser um sofrimento que a nossa cabeça não é capaz de imaginar esse sofrimento. Então, o maldoso dessa terra aqui que a gente vive hoje, ele pagará por todos os seus pecados. Ele pagará sim, isso vai ser na mão do demônio, ele vai pagar por seus pecados. Enquanto ele vai estar lá sofrendo por seus pecados, nós, os filhos de Deus, nós vamos estar nos braços do Senhor, no seio de Abrão, né? Então a gente vai estar lá no bem bom, tranquilo, sossegado, tomando uma brisa, água fresca, nem vamos lembrar deles lá, não vamos nem lembrar deles, entendeu? Então, a nossa luta aqui, pra gente acaba sendo um pouquinho difícil, né? A gente fica pensando, fala, poxa, a gente anda certo, a gente não faz mal para ninguém, pelo contrário, a gente procura ajudar e tal, e de repente a gente vê as coisas, quem anda errado tá tendo as coisas, né? Tem a vida fácil, mas acontece que esse mundo aqui não é nosso, esse mundo aqui é deles. Esse mundo aqui é do maligno, esse mundo aqui é deles. Lembra que nos vídeos anteriores eu até falei sobre isso, né? Jesus Cristo, o Lúcifer ofereceu para Jesus Cristo toda a glória desse mundo aqui. Por quê? Porque esse mundo aqui pertence a Lúcifer. E ele ofereceu para Jesus Cristo, se Jesus Cristo ajoelhasse ali e o adorasse. Obviamente, Jesus Cristo recusou, e é por isso que hoje estamos aqui. Se ele não tivesse recusado, hoje seria um sofrimento total, a gente não teria opção de escolha para viver para Deus, né? Não teria opção de salvação,
porque hoje seria tudo para Lúcifer, né? Deus não teria a gente não teria a opção de arrependimento, né? Jesus Cristo que nos deu essa oportunidade, que com a recusa dele, né, como ele recusou todas as tentações de Satanás, então ele nos redimiu do pecado, ele nos purificou do pecado, dando assim a oportunidade a nós de nos arrepender do pecado, de nos purificar do pecado e assim poder viver com o Senhor, né? Poder ser renascido, poder ser ressuscitado e viver na presença do Senhor eternamente, né? Que isso será maravilhoso. E a gente vai continuar nessa conversa aí amanhã. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Oh, Pai, como ansiamos pela tua volta, Pai. Abençoe-nos, Senhor, para a gente alcançar mais vidas, Pai, para a gente alcançar mais almas para essa libertação, Senhor, para o teu plano de salvação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente alcance cada canto desse mundo, Pai, que a gente consiga levar o teu nome onde ele não é conhecido, Pai, que a gente consiga levar o teu nome onde ele é proibido, Pai, para as pessoas poder conhecer a Ti, conhecer o plano de libertação, Pai, para as pessoas entenderem, Pai, que este mundo aqui jaz o maligno, Pai, que esse mundo não pertence a nós, Pai, e que sim, o mundo que pertence a nós é o mundo que está em Ti, Senhor. É o mundo que o Senhor preparou para nós, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Purifique esse coração aflito, Pai. Derrama a Tua unção, Pai. Arranque toda mágoa, todo rancor, toda tristeza, Pai. Enche esse coração com o Teu amor, com o Teu Espírito, Pai. Restaure essa saúde, Pai. Em nome de Jesus, restaure essa situação financeira, Pai. Purifique de tudo que não lhe pertence, Pai. Eu peço a Ti por todos os meus familiares, por todos os familiares de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o Teu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor, que sejamos direcionados por Ti, Pai, que sejamos guiados por Ti, Senhor, que sejamos capacitados cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.